A Ucrânia e a Rússia retomaram as negociações sobre a guerra que não aconteciam há muitas semanas. Hoje, a Ucrânia realizou consultas por intermediários na Turquia e Emirados Árabes Unidos para retomar a troca de prisioneiros de guerra com a Rússia. Quem informou isso foi Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Segundo ele, em breve haverá novas rodadas de negociações, possivelmente já diretas entre ucranianos e russos. E é aqui que reside o perigo. Afinal, até mesmo Rustem Umerov afirma que as partes concordaram em, cito, ativar os acordos de Istambul. E o que imediatamente vem à nossa mente? Aqueles mesmos acordos de Istambul que Vladimir Putin insiste constantemente. Ao mesmo tempo, o tema das negociações em geral voltou a ser relevante. Por exemplo, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmou que grandes potências devem forçar a Ucrânia a ceder, não a Rússia. Na Turquia já informaram que as próximas negociações para encerrar a guerra ocorrerão lá mesmo e não em outro país. Um aliado próximo de Donald Trump, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, classificou o fracasso das negociações entre Trump e Putin em Budapeste como um erro estratégico russo. E acrescentou que não se deve esperar um cessar-fogo na Ucrânia antes da próxima primavera, no mínimo. Vamos debater juntos o tema das negociações, já que voltou a interessar. Meu nome é Alexei Pitch e vamos discutir e analisar esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário detalhado neste vídeo e siga meu canal no Telegram, Pitch News. O link está na descrição deste vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinando um patrocínio pago. Siga os links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal de Alexei Pitch. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então, o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, declarou hoje que as negociações indiretas com os russos foram retomadas? Elas estão acontecendo por meio de intermediários na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos. E agora vou citar Umerov, o que me deixou um pouco curioso. Como resultado das negociações, as partes concordaram em ativar os acordos de Istambul. Trata-se da libertação de 1.200 ucranianos. Segundo Umerov, em breve serão realizadas consultas técnicas que devem definir todos os aspectos processuais e organizacionais. As autoridades russas, aliás, não comentaram sobre isso. E é aqui que pode surgir uma confusão muito perigosa. É muito importante entender a retórica aqui. Quando Rustem Umerov fala sobre a intensificação das negociações de Istambul, a primeira coisa que vem à mente são as negociações em Istambul na primavera de 2022, quando o Kremlin tentou forçar a Ucrânia a capitular e reduzir o tamanho das forças armadas da Ucrânia. Neutralidade, língua russa, desnazificação, desmilitarização, etc. Depois que o acordo de Istambul não foi fechado, Putin continuou a guerra em larga escala e constantemente retorna a esse tema, exigindo que a Ucrânia entregue territórios, se desarme, desista de buscar a entrada na OTAN, aprove certas leis inspiradas pelo Kremlin e assim por diante. E quando Umerov hoje fala em ativar os acordos de Istambul, a primeira coisa que me vem à mente são justamente as negociações de 2022. Mas, na verdade, não é tão assustador assim. O fato é que já neste ano de 2025, com a chegada de Donald Trump ao poder, as negociações entre as delegações ucraniana e russa foram retomadas em Istambul. Bem, vocês se lembram de todas aquelas declarações malucas do Medinsky nesta primavera? Então, a Rússia e a Ucrânia concordaram em realizar uma troca de prisioneiros na proporção de 1.200 por 1.200 já em 23 de julho, após a terceira rodada das novas negociações em Istambul. Mas, infelizmente, esse acordo ainda não foi totalmente cumprido até agora. Em 24 de agosto, as partes trocaram 146 prisioneiros cada e em 2 de outubro 185 cada. Além disso, Rússia e Ucrânia trocaram 20 civis cada. Não houve relatos sobre a preparação de novas trocas após isso. E, infelizmente, não houve nenhuma troca de 1.200 por 1.200. Embora os russos tenham transformado essa história em uma propaganda sangrenta especial, dizendo que o Kremlin supostamente entregou à Ucrânia simplesmente milhares de defensores ucranianos vivos e mortos, e que a Ucrânia, segundo o Kremlin, não entregou essa quantidade porque supostamente não teria ninguém para entregar.
Lembram, eu contei para vocês neste canal do YouTube como o jornal italiano Corriere della Sera se recusou a publicar a entrevista de Sergei Lavrov, chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, por conter mentiras e manipulações. No jornal disseram exatamente isso. Ouçam. Se formos explicar cada declaração do Lavrov, porque é mentira e manipulação, então isso simplesmente não será mais um jornal, mas sim uma revista enorme ou uma enciclopédia. Por isso, não faz sentido divulgar essa mentira. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa se ofendeu e declarou que isso é uma censura escandalosa. No final, eles publicaram essa entrevista do Lavrov em seu próprio site. Então, nessa entrevista, Lavrov afirmou de forma cínica e mentirosa que, supostamente, desde o início de 2025, o lado russo teria entregue à Ucrânia mais de 9.000 corpos de soldados das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo ele, Kiev devolveu a Moscou só 143 corpos de militares russos. Lavrov afirmou de forma manipuladora que normalmente não se divulgam perdas no campo de batalha e sugeriu que cada um tirasse suas conclusões dos números apresentados. Segundo ele, a Rússia devolveu à Ucrânia mais de 9.000 corpos de heróis mortos, enquanto a Ucrânia entregou apenas 143. Assim, ele sugere que em 2025 não houve mais mortos além desses. Ucrânia e Rússia voltaram a negociar trocas reais, não apenas fazer declarações cínicas. Voltaremos às negociações de Istambul deste ano. As reuniões de Istambul não trouxeram nenhum avanço no processo de encerramento da guerra, e em 12 de novembro, na véspera, o vice-chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergei Kyslytsya, anunciou a suspensão das negociações de paz com os russos. Ele destacou que é impossível conduzir discussões produtivas com uma delegação que representa um ditador, porque ela tem um mandato muito rígido e deve defender a posição que lhe foi imposta. Ao mesmo tempo, a Ucrânia não conseguiu obter de seus parceiros internacionais um aumento da pressão sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para que ele concordasse com um encontro pessoal com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Lembro que as negociações na Turquia ocorreram em maio, junho e julho. A Ucrânia defendia o cessar-fogo incondicional e a suspensão dos ataques à infraestrutura civil. A delegação russa, liderada pelo assessor do ditador Vladimir Medinsky, não concordou com o cessar-fogo e repetiu as exigências maximalistas de Putin, que quer obter controle total, controle das 5 regiões ocupadas e restrição do efetivo das Forças Armadas da Ucrânia. Após a entrevista de Kyslytsya, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou estar pronto para retomar negociações bilaterais na Turquia e destacou que a decisão agora cabe à Ucrânia. Eles acrescentaram que Kiev não respondeu à proposta de formação de 3 grupos de trabalho no processo de Istambul. Pois é, Kyslytsya destacou que os russos sugeriram criar apenas 3 grupos no WhatsApp para trocar mensagens, ignorando discussões sérias sobre o tema. E faziam isso para convencer os Estados Unidos da América do sucesso das negociações e evitar, olhem, estamos conversando no WhatsApp, está tudo bem. Em 15 de novembro, Hakan Fidan, chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, afirmou que a guerra na Ucrânia está perto do fim. Ele observou que chegou o momento mais sombrio quando ambos os lados se concentraram na destruição da infraestrutura de transporte e energia um do outro. E então ele foi citado. Formou-se uma situação de impasse. Ninguém consegue avançar, nada pode acontecer. E, segundo ele, os líderes europeus, em particular os que visitaram Ankara, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Merz, compartilham uma opinião semelhante. E hoje o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, declarou que o cancelamento do encontro entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o ditador careca russo, Vladimir Putin, em Budapeste, é um erro estratégico da Rússia. O cancelamento do encontro entre Trump e Putin ocorreu após uma ligação entre o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores. Stubb destacou que, durante essa conversa, Rubio percebeu que os russos não cederam nem um pouco. Ou seja, não faz sentido colocar o presidente Trump em uma situação em que ele não consiga nenhum acordo, nem qualquer outra coisa. Citação: o cancelamento do encontro foi mais um exemplo de erro estratégico dos russos. Eles tiveram uma oportunidade e a perderam. Além disso, Stubb também acredita que a União Europeia dificilmente abrirá um canal direto de comunicação com Putin em breve. E depois, ele afirmou diretamente que é improvável que um cessar-fogo na Ucrânia seja alcançado antes da primavera. Ele também não acredita que negociações reais de paz comecem ainda este ano.
Por isso, Stubb pediu aos líderes europeus que considerem aumentar o apoio financeiro e militar à Ucrânia. Encerrando esta edição com declarações de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Ele acredita que a guerra na Ucrânia pode acabar rapidamente. Para isso, a União Europeia tem influência suficiente e a União Europeia deve pressionar pela paz justamente a Ucrânia e não a Rússia. Viktor Orbán afirmou que o apoio econômico e político da União Europeia é fundamental para a existência da Ucrânia. Por isso, basta retirar qualquer apoio à Ucrânia e então Kiev simplesmente capitulará e a guerra terminará. É essa a receita que Viktor Orbán nos propõe. E depois disso, Viktor Orbán vai negar que ele é apenas um garoto de recados do Kremlin. Aqui coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.